Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos fazer uma revisãozinha sobre o gênero textual narrativa de aventura e depois da gente relembrar, vocês vão desenvolver o que se pede lá na atividade, tá? Que na verdade vai ser... Vocês vão dar um final para a historinha que nós vamos ler depois juntos, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui. O que é uma narrativa? Narrativa é o ato de narrar, de contar uma história. E a narrativa de aventura? Qual a diferença da narrativa com a narrativa de aventura? Primeiro, na maioria dos livros, a narrativa é uma narrativa de aventura. O que eu preciso ter para ter uma narrativa de aventura? Eu preciso ter muitas atividades, muitos desafios nessa história, né? E eu vou sempre ter um personagem principal que é um herói, tá? Então, na narrativa de aventura, nós sempre teremos um herói, e esse herói é aventureiro e passa por situações bem delicadas, difíceis, às vezes perto da morte, são lutas, enfim, tá? Então, descreve uma aventura protagonizada pelo um herói, tá? A ação é o elemento principal dessa narrativa. Então, ela tem muitas atividades, muitos desafios, enfim, tá? A gente precisa relembrar isso, tá? Para nós podermos fazer a nossa provinha, que será a semana que vem. Lembrem-se que vai cair também parágrafo, pontuação, né? Vocês lembram, né? Tudo isso. Vocês vão rever alguns vídeos que já foram. Lembrem-se de estudar. Eu não vou fazer a revisão de parágrafo, dessas coisas, porque essa revisão já foi feita, tá? Já foi feita uma revisão do ano passado, ok? Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Que a professora tira as dúvidas, enfim. Então, vamos lá. A narrativa de aventura consiste em ações desenvolvidas pelo protagonista, que é o herói, de uma história de aventura. Normalmente é um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. A ação é um elemento fundamental da narrativa de aventura. As aventuras não são poucas: caças ao tesouro, visitas noturnas a cemitérios, perseguições de bandidos, uma enrascada em uma caverna, etc. O enredo de uma narrativa de aventura é composto das ações das personagens, organizadas em uma sequência de situações. Gente, lembrem-se que o enredo, quando eu pedi o enredo de uma história, eu resumo sobre o que fala, tudo que acontece. É um resuminho. É quando eu coloco no papel de forma reduzida sobre o que fala a nossa história, tá? Personagens. Algumas marcas podem ser estabelecidas aos personagens, como a astúcia e a esperteza empregadas para se livrar das situações perigosas em que se envolve. Esse herói tem que ter muita habilidade, né? Para se livrar de todo o perigo, para conseguir caçar o tesouro, para ter coragem, ele tem que ser corajoso, para ir numa visita noturna no cemitério, para se salvar de uma perseguição de bandidos, enfim. Aí nós temos o foco narrativo. O que é o foco narrativo? É quem está contando a história.
Então, eu tenho dois focos narrativos, que é o narrador personagem, conta na primeira pessoa a história. Quem que é? Primeira pessoa sou eu. Eu conto, eu participo, tá? E o narrador observador conta em terceira pessoa, sem participar das ações. Então eu tenho o foco narrativo em primeira pessoa. E aqui eu tenho o narrador observador, tá? E conta a história em terceira pessoa, sem participar da história. Então, o foco narrativo em terceira pessoa, ok? Foco narrativo vai ser o quê? Quem conta a história, tá bom? É o narrador. Aí nós vamos aqui. Essas narrativas, em geral, apresentam uma estrutura. O que é estrutura? É como ela é contada. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. A apresentação, situação inicial. O narrador explica algumas circunstâncias da história. Você entendeu? Geralmente está lá no primeiro, no máximo no segundo parágrafo, tá? Ele apresenta os personagens, a época, o local, você entendeu? Tá? Os espaços, tá? O tempo, às vezes, né? Mais ou menos, pode falar ali, tá? Então, a situação inicial, geralmente eu vou achar lá no primeiro parágrafo, talvez no segundo. A complicação. Início das adversidades ou dos conflitos em que os personagens principais são envolvidos. Essa complicação, gente, é o quê? Às vezes eu vou achar que é lá no fim da história, até chegar no clímax. Não. A complicação é o que acontece para levar a qual fato aconteceu geralmente lá no começo para levar o herói a ter que passar por todas aquelas adversidades, entendeu? Até o clímax, que é a hora que ele luta, né? Que é a luta, que é o ponto que vai acontecer a luta, ou ele vai salvar a mocinha, ou ele vai encontrar a sobração, enfim. Para depois vir para o desfecho ou resolução, tá? Então, a complicação, início das adversidades ou dos conflitos em que as personagens principais são envolvidas, o clímax, momento mais tenso da história, tá? É a luta, geralmente, a fuga, enfim. E o desfecho ou resolução ocorre quando a complicação, né, é solucionada. A caracterização do espaço compõe a ambientação do enredo da narrativa. Então, gente, o espaço, ele é a caracterização, é a ambientação do enredo, tá bom? Então, ele vai onde a história acontece, tá? Nas narrativas de aventura, o suspense prende o leitor ao texto e a caracterização do espaço pode contribuir para isso. Por exemplo, numa narrativa de suspense, geralmente o espaço é sombrio, as cores são escuras, nós temos teias de aranha, os sons são
nos aterrorizam, né? Os objetos são velhos, quebrados, ou sujos, ou abandonados. Então, toda essa caracterização do espaço, além de eu falar como é esse espaço, também conta muito, tá? Eu vou escrever aqui espaço para vocês, para eu explicar para vocês. Tá? Eu gosto de fazer assim, gente, porque assim a gente pode ir aprendendo. Seria assim que eu faria na escola, tá? Se a gente tivesse com a nossa lousa, enfim. Tá? Então vai ser isso. Aí nós temos a caracterização do espaço. E depois nós temos uma coisa importantíssima que é o tempo. Opa, desculpa, gente. Vou mudar aqui. Vocês vão... Cronológico. Lógico. Qual que é o tempo cronológico? Lógico, horas, hora, barra, dia, horas, barra, dias, barra, meses, barra, anos, barra, estações, do ano, tá? Ou psicológico. Não existe lembranças, tá bom? Então, pessoal, o tempo pode ser cronológico ou psicológico, tá bom? O tempo cronológico, horas, dias, meses, anos, estações do ano, são os tempos cronológicos, é o tempo do relógio, tá? E o psicológico é o tempo mental. Não existe uma sequência lógica, são as lembranças, tá bom? O tempo cronológico, ele só existe, o tempo psicológico, ele só existe na mente, na cabeça do narrador.
tá? Então, agora nós vamos ler um texto narrativo, Uma Aventura de Outro Mundo. O texto que você vai ler abaixo conta a história de Alex, um garoto que vive uma aventura de outro mundo. Por volta das 3 da madrugada, um zumbido enlouqueceu os cachorros da cidade. Vira-latas e cães de raça uivavam desesperadamente. Pareciam ter escutado vibrações que somente eles captam e os homens jamais percebem. A louca sinfonia canina atravessou as fronteiras de São Paulo e se espalhou em ondas pelas montanhas de Minas. Alex viu 3 objetos do tamanho de grandes helicópteros aterrissarem à sua volta. Não teve dúvida de que se tratava de discos voadores, com desenho, parecido com os imaginados pelos artistas de histórias em quadrinhos. Aqueles OVNIs assemelhavam-se a pratos de sopa com as bordas voltadas uma contra as outras. Ao se aproximarem, varreram a cerração com rotores especiais, abrindo um círculo de 150 metros de raio. 6 estranhos seres, com escafrandos brancos, acinzentados, rostos escondidos nos capacetes, cercaram Alex. Carregavam nos cinturões misteriosos instrumentos. Suas mãos portavam canos grossos, semelhante a bazucas. Atiraram ao mesmo tempo e os projéteis acertaram o jovem de cheio. Alex teve absoluta convicção de que fora aprisionado por extraterrestres. Aqui nós temos o nome, do autor Paulo Rangel, tal. E agora vocês vão para a atividade, tá? Leia o texto acima e, utilizando o que aprendemos sobre narrativa de aventura, dê um final para a história. Pessoal, lembrem-se que às vezes vocês terão que usar dicionário para entender o significado de algumas palavras, tá bom? Façam com atenção, gente. Vocês têm todo o material aí desde o começo do ano. A partir do dia 8 de março, nós começamos a ver sobre narrativa de aventura. Então, peguem firme e até mais.